Graça e paz, meus amados e queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para mais um estudo bíblico de descoberta. Você que tem nos acompanhado, meu muito obrigado. A vocês que têm colocado em prática esse estudo bíblico, muito obrigado. E a todos aqueles que querem e desejam ardentemente conhecer as Sagradas Escrituras e permitir que o Espírito Santo te faça descobrir o que esta palavra poderosa tem para a sua vida. Muito obrigado, faça parte. Claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, te convido a se inscrever, comentar, dar o seu like e, se possível, compartilhar. Vamos ao nosso estudo de hoje, que está baseado no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Você pegue a sua Bíblia, por favor, e abra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Eu tenho aprendido tanto com esses estudos bíblicos que eu espero que você também esteja aprendendo bastante, né? A única diferença desse método para os demais métodos é que esse método foi programado para pessoas iniciantes na fé, crentes novos, ou aqueles que estão interessados não naquilo que os outros dizem, nem que os outros pensam, mas naquilo que a Bíblia diz e que o Espírito Santo nos ensina e nos revela, né? Então, essa é a grande diferença. Nós temos uma maneira muito simples. Nós lemos o texto bíblico 3 vezes, fazemos algumas perguntas e descobrimos aquilo que Deus tem para nós. Muito simples, né? Muito, muito simples. Porém, tremendamente profundo. E é por isso que poucas pessoas têm o desejo de praticar e viver esse estudo bíblico de descoberta. Bom, sem mais delongas, vamos ler o texto bíblico que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo de número 36, que diz o seguinte: abra sua Bíblia, Atos 4, a partir do versículo 36. Eu gosto de dizer, né, que nós vamos ler, emendando o capítulo 5 até o versículo 11, que nem sempre as divisões da Bíblia podem esclarecer para a gente o contexto do texto que vamos ler. Então, vamos lá. Então, José, congominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela propriedade, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto.
Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os outros que ouviram estas coisas. Muito bem, vamos ler então agora a segunda vez. Nós temos aprendido que bom ler em voz alta para que a gente possa memorizar a maior parte do texto, né? Então vamos ler novamente o mesmo texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 36 ao capítulo 5, versículo 11. Então José, congominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela propriedade, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os outros que ouviram estas coisas. Muito bem, agora, pela terceira vez, então vamos ler ao texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 36 ao capítulo 5, versículo 11. Então José, congominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos.
Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela propriedade, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os outros que ouviram estas coisas. Vamos orar. Senhor, tua palavra é poderosa. Tua palavra é martelo. Tua palavra é manancial. Tua palavra é reveladora. Tua palavra é inigualável. Tua palavra é profunda e ela revela o teu querer, a tua vontade, o teu plano para as nossas vidas. Pai, que o teu Espírito Santo possa, nesta hora, através desse estudo bíblico, revelar a cada pessoa que vai fazer esse estudo conosco o teu querer. Eu sei, Senhor, que para cada um o Senhor tem um tratamento diferente. Por isso, Pai, que eu possa ser apenas um canal para direcionar cada pessoa a buscar em Ti aquela revelação do texto que vai mudar a vida, o comportamento, as atitudes e os pensamentos, para que sejamos pessoas que agradem e glorifiquem o Teu nome. Faça isso, Senhor, eu te peço, por misericórdia e por graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, agora se você puder fechar sua Bíblia por um instante, gostaria que você, se possível, desse uma pausa, né, nesse vídeo, para você contar com suas palavras o que foi que você acabou de ler. Isso é com suas palavras, não é uma interpretação, é contar o que foi lido, tá bom? Eu vou contar do jeito que eu entendo, que eu li, né? E se você, antes de me ouvir, puder parar e você contar ou para alguém, ou falar em voz alta o que você acabou de ler, seria muito gratificante, tá bom? Bom, o que nós acabamos de ler? A história de duas pessoas, na verdade, um homem e um casal. O primeiro deles é Barnabé, ou José da Consolação, filho da Consolação, né? Barnabé, ele tinha uma herdade, ele herdou uma propriedade em Chipre, e ele vendeu essa propriedade, e ele decidiu pegar todo o dinheiro e depositar aos pés dos apóstolos. Uma atitude que ele decidiu, não foi nenhuma nada obrigado, ele decidiu.
E Ananias e Safira também venderam uma propriedade, só que eles combinaram de ficar com uma parte do dinheiro e levar a outra parte e fazer como fez a Barnabé, depositou aos pés dos apóstolos. E foi Ananias primeiro a depositar o dinheiro. Ele chegou lá e falou para depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos, e foi surpreendido quando Pedro fala para ele assim, foi por esse valor mesmo que você vendeu? E ele falou, claro que foi. Aí Pedro diz, ô Ananias, mas por que você fez isso? A propriedade, se você não vendesse, não seria sua. E se você vendeu e quisesse ficar com o dinheiro, também não era seu. Então, por que você resolveu, né? Ele usa uma palavra designo, que a gente vai estudar um pouquinho, porque você decidiu mentir ao Espírito Santo. E diz a Bíblia que quando Pedro acabou de falar isso, Ananias caiu e morreu. E os jovens que estavam presentes pegaram o corpo, envolveram o corpo, levaram para fora e o sepultaram. Isso provavelmente durou 3 horas, porque o texto diz, passados 3 horas, chega a Safira. E quando ela chega, Pedro, então, toma a iniciativa e fala, Safira, eu quero te fazer uma pergunta. Vocês venderam uma propriedade por tanto? Falando o valor, né? E ela disse, sim, foi. Ela falou assim, mas por que vocês combinaram entre vocês isso? Por que vocês resolveram tentar o Espírito de Deus? Eis aí os jovens que sepultaram seu marido e eles vão te levar e vão te sepultar também. E aí, Safira cai e morre. Os jovens pegam a Safira e levam para sepultar junto com seu marido. E aí houve grande temor na igreja em todos que ouviram o que aconteceu. Muito bem, esse foi o texto que nós lemos. Não sei se eu fui muito fiel, mas esse é o texto. Agora, abra sua Bíblia e vamos então conferir tudo que a gente acabou de comentar. Eu quero, como a gente sempre faz, separar algumas pessoas, necessariamente teria que ser Barnabé, teria que ser Ananias e Safira, o próprio Pedro, para nos fazer entender e serem usadas pelo Espírito Santo para nos fazer descobrir verdades que nos levem a não mentir. Porque se eu pudesse, né, dar um tema, seria as consequências de uma mentira, o poder da mentira, sei lá, nome qualquer, mas houve um acordo entre um casal para mentir. E isso é algo terrível, né? Muito, muito, muito terrível. Aliás, antes da gente entrar na análise, eu quero dizer que existem alguns tipos de mentirosos. Tem o mentiroso irresponsável, que é aquele que mente por mentir. Ele não é uma pessoa maldosa, mas é uma pessoa que se habituou a mentir por nada. Ele não tem a intenção de ferir ninguém, mas mente. E às vezes por coisa boba, às vezes por coisa sem sentido. É totalmente irresponsável. E eu não vou dar nenhum exemplo para não associar a ninguém. Não me interessa isso. Esse é o mentiroso em consequência. Mente por mentir. Depois tem o mentiroso, como eu vou chamar? É o que mente com segundas intenções. A mentira dele, o mentiroso que causa consequências trágicas. São pessoas que mentem para ferir, para magoar, para denegrir a imagem, pessoas que arquitetam mentiras, e eles colocam esse mentiroso
maldoso, esse mentiroso destruidor, ele embasa a sua mentira com fatos que podem ser meia-verdade. Então, ele fere as pessoas, ele magoa as pessoas, ele, ele traz consequências terríveis àqueles através da sua mentira. Tem o mentiroso religioso, que João fala, que é aquele que mente acerca da Bíblia, mente acerca da fé. É mais que um hipócrita, é mentiroso. Ele diz que tem experiências quando nunca teve, ele diz que conhece a Bíblia sem nunca ter lido, ele diz que, enfim, ele conta coisas, mente que ora 10 horas por dia, quando não faz. Então, é um mentiroso religioso. E tem o mentiroso profissional. O mentiroso profissional é aquele que faz da mentira a sua forma de vida. Ele mente para tudo. E ele é tão sagaz na mentira que ele passa a acreditar na sua própria mentira. Ele conta uma mentira e depois fala assim, será que é verdade mesmo? Agora ele nem sabe. Ele contou com tanta certeza, com tanta convicção, que agora até ele tem dúvida se aquilo é mentira mesmo ou verdade. Esse é o mentiroso profissional. Você, na sua vida, vai encontrar, vez por outra, com um desses. E é bom você definir que tipo de mentiroso é, para que você tenha como se proteger contra as mentiras, que são como flechas que ferem e que marcam, enfim, a vida de todos nós, tá bom? Vivemos num mundo cheio de mentiras, a gente não pode negar isso, né? Então, dois conselhos eu dou antes da gente estudar o Bíblia. Primeiro, não seja mentiroso em nenhum desses tipos. E quando mentir, por qualquer circunstância, primeiro se arrependa, peça perdão a Deus e, se possível, peça perdão à pessoa a quem você mentiu. Se possível, porque eu sei que no mundo de mentiras isso é quase impossível. Bom, feita essa introdução, vamos lá. Barnabé. O nome dele era José, mas os apóstolos colocaram um apelido, Barnabé, filho da consolação. Parece que ele era um homem que trazia paz, trazia força, e ele foi um dos responsáveis financeiramente para o avanço da igreja. Então, ele era uma pessoa muito especial, né? Ele era levita, então não era um qualquer, ele estava envolvido realmente na adoração, no serviço a Deus. Ele era grego, não era judeu, isso é uma coisa muito, muito, muito importante, né? No versículo diz que José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, levita, natural de Chipre. Então, sabe que Chipre faz parte da Grécia, então ele tinha uma herdade, ele herdou algo, uma propriedade, e ele vendeu isso, e ele, então, era uma pessoa também liberal, uma pessoa desprendida, uma pessoa comprometida com a causa do Senhor, e ele foi e depositou aos pés dos apóstolos. Essa atitude é uma atitude não só de submissão, mas de confiança. Isso é muito importante. Barnabé era alguém assim. Eu tenho encontrado muitos Barnabés no meu ministério. Pessoas que são confiáveis, pessoas que são desprendidas, pessoas que colocam como prioridade a obra de Deus e que fazem das suas finanças um meio de bênção. Eu conheço muito, certamente você também conhece. Aí vem o segundo grupo de pessoas, agora não é mais um, e sim são dois. Ananias e Safira. É um casal. A Bíblia não deixa claro o que eles faziam na igreja, se eles tinham alguma parte na liderança, isso a gente não pode afirmar. Mas a Bíblia deixa claro que eles eram parte tanto da igreja, que eles viram o que Barnabé fez, então eles tomaram a decisão de fazer o mesmo. Provavelmente, eu gosto muito do texto, porque a Bíblia é tão clara em alguns versículos,
Ele diz assim, olha, no versículo de número 1 do capítulo 5, diz, mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Comparar com Barnabé, versículo de número 37 do capítulo 4, diz assim, vendeu uma herdade. Na minha versão. Tem Bíblias que usam a mesma palavra, tá? Eu consultei Bíblias em inglês, em espanhol, e tem diferença, mas eu vou me ater à minha tradução aqui, só para que a gente possa ter um esclarecimento melhor. Eu faço uma diferença entre herdade e propriedade. Herdade é alguma coisa que você herdou. Propriedade é alguma coisa que é seu. Porque a herdade, ainda que você considere sua, da pessoa que te deu, meu pai. Meu pai, né, se meu pai tivesse me dado uma casa, era uma herdade. Mas, na verdade, a casa só passou a ser minha porque ele faleceu. Se ele não tivesse falecido, mesmo que eu morasse na casa, era dele. Né? Então, a propriedade, e como o texto deixa claro, Ananias e Safira tinham uma propriedade, provavelmente poderiam ter outras, mas ele tinha uma propriedade e eles venderam essa propriedade com a intenção já de fazer a oferta, né? E combinaram o preço, e a Bíblia diz no versículo de número 2, reteve parte do preço. Então, a gente não sabe quanto por cento, mas uma parte do valor do que eles venderam, eles retiveram. Ananias e Safira. E Ananias foi encontrar os apóstolos. Não nos deixa claro o texto se era uma reunião, porque não tem nenhum lugar no texto que nós lemos que fala que eles viram o que aconteceu, mas fala que eles ouviram, né? A não ser os jovens que pegaram os corpos, tanto de Ananias e Safira, e sepultaram. Mas o texto simples diz que chegou Ananias, né, à presença de Pedro, e eu quero ler de novo para vocês, chegou lá, depositou aos pés dos apóstolos. Então, não era do apóstolo, era dos apóstolos. Então, tinha os apóstolos ali, e Pedro, então, começa o diálogo e fala, por que você, na minha versão fala, por que você permitiu que Satanás entrasse no seu coração e mudasse os desígnios, ou seja, os propósitos. Né? Então, ele chega, Ananias chega, ele dá parte da oferta e deposita, como fez exatamente igual. É interessante que as ofertas são sempre, a forma são iguais. O que muda, não só o valor, a intenção, o propósito, mas a atitude do ofertante. Então, Pedro fala que foi Satanás, na minha versão, fala que foi Satanás, ele permitiu, né? Porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço. Então, na mesma hora, Pedro teve a revelação. Isso é muito interessante, viu? Porque não tem nada mais abominável diante de Deus do que uma mentira. Então, por isso que Jesus falou certa vez, o que você diz às ocultas vai ser revelado em cima do telhado. Não tem nada pior para Deus do que mentir. Porque a mentira tem uma origem satânica. Seja ela de que forma for. Lembra do que eu falei no início desse estudo, dos 4 mentirosos? Uma vez alguém me disse, mas tal mentiroso é humano, não tem nada a ver de diabo. Ok? Isso é o que você pensa, mas a Bíblia diz que a mentira, primeiro, impede você de entrar no céu, e segundo, é produzida ou gerada por Satanás. Então, Pedro fala isso para Ananias, e Ananias não responde nada, é interessante isso, né? Pedro fala para ele isso,
E ele explica aquilo que eu falei para vocês: guardando não seria seu, vendido não seria seu, por que você mentiu ao Espírito Santo? E nesse instante, Pedro até fala uma coisa muito séria: você não está mentindo aos homens, você está mentindo a Deus. Olha só, vou ler isso para vocês. Não mentistes, versículo 4, aos homens, mas a Deus. Eu não vou entrar aqui na questão de dízimo, oferta, nada disso, porque eu sei que isso é muito delicado. Existe hoje uma campanha muito grande contra o dízimo, isso dentro das igrejas evangélicas, né? Porque apresentam mil razões. Mas pior do que não dar o dízimo é dar uma parte dizendo que é o dízimo. Que é, na minha compreensão, é mais ou menos isso que o texto pode me ensinar. A mim, né? Não sei a você. Mas tem muita gente que dá como dízimo uma parte do que seria o dízimo. Eu sempre digo, é melhor você não dar nada do que mentir. Se você tem coragem de não dar nada, não dê. Se você achar que não tem que dar nada, é o que o Pedro falou. Você vendeu a propriedade, era sua, o dinheiro também é seu. Você não tem obrigação de dar. Mas se você quer dar alguma coisa, dá certo. Não mente. Não engana. Porque você não está enganando uns homens. Você está enganando a Deus. Está mentindo para Deus. Porque Deus sabe o valor. Eu não sei. Se uma pessoa dá sei lá, um valor dizendo que é dízimo, eu não posso julgar se é ou não é. Não tenho conhecimento, mas Deus tem. E se você deu como se fosse para ele uma parte, ao invés de ter dado tudo, eu estou com aquele texto de provérbio: melhor você não fazer voto do que votar e não cumprir. Melhor você não dar do que mentir. Né? E é isso que Pedro fala para Ananias. E nesse momento, Ananias, ouvindo as palavras, caiu e morreu. Notem que ele não morreu com um tombo, mas ele caiu primeiro. Né? E quando caiu, ele estava... eu gosto do texto da minha versão que diz, versículo de número 5, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Né? Talvez seja uma semântica, mas talvez seja o que aconteceu. O impacto foi tão grande, a vida dele, que ele caiu e morreu. Não foi da queda, mas foi o impacto. Né? Primeiro a pessoa cai, depois ela morre. E houve grande temor. É interessante, né, quando fala isso, no versículo de número 5, e diz assim: e um grande temor veio sobre todos os que ouviram. Ouviram. Isso é muito interessante. Eles não precisaram ter visto, eles não precisaram ter visto. Só de ouvir que um temor. Eu espero que isso aconteça com você, como tem acontecido comigo. Muito bem. Vem então a Safira e faz de igual maneira. Não precisa entrar em detalhes, né? Mas ela foi fiel à mentira que eles elaboraram. E Pedro dá um detalhe a mais para ela. Fala: vocês estão tentando, isso é tentar a Deus. Diz o versículo de número 9, né? Pedro diz: por que é que entre vós vos concentrastes para tentar o Espírito do Senhor? Além de ser uma mentira, isso está uma tentação para Deus. E Pedro não entra em detalhe e fala: tá aí os jovens estão chegando, foram sepultar seu marido, eles vão te levar também. E acontece o mesmo, ela cai e morre. Os jovens pegam, fazem exatamente como fizeram com o marido, rolam, levam para fora e sepultam a Safira. É interessante como a mentira destrói, né? Especialmente quando é uma mentira que envolve o Senhor, a igreja, os seus líderes. Isso é muito sério. Muito, muito sério. Interessante que
é uma contradição depositar aos pés dos apóstolos, mas não confio tudo, só uma parte. Né? Interessante isso também. Agora, tem os jovens, né, os que eu chamo de os coveiros, né? Eles primeiro, eram jovens. Isso é um detalhe muito interessante. A preocupação com Deus é para a nova geração. Vocês têm que ver isso, para que vocês não repitam isso. Os jovens, eles cobriram o morto, transportaram para fora e sepultaram. E eles não se preocuparam em avisar a esposa, a familiar, nada. Isso é muito interessante. Eles ficaram aparentemente tão indignados e com tanto temor que eles tinham que levar e levaram para um lugar distante, porque 3 horas, né? Claro, naquela época era a pé, então seria mais ou menos 1 hora para ir, 1 hora para sepultar, arranjar túmulo, porque não tinha isso programado, e voltar 1 hora, aí chega a mulher, então tinha que levar de novo, enfim, é um trabalho árduo, mas eu sempre digo, uma coisa que eu aprendi, né? Os jovens estão mais dispostos a fazer esse tipo de trabalho. Os velhos dizem, não, deixa o jeito que está. Morreu, deixa aí mesmo, não mexe com isso não. Os jovens, eles têm essa dinâmica, né? Maravilha, maravilha mesmo, né? E Pedro? Vamos pensar em Pedro. Pedro foi um homem líder e falou em nome dos apóstolos. Ele não estava falando em nome dele. Pedro não levou para o lado pessoal. Tanto é que no texto que nós lemos, ele não fala nada dele dos apóstolos. Não. Ele nem elogia, nem critica, ele só fala: vocês mentiram para Deus, não foi para mim. Então, isso é muito bonito em Pedro. Ele assume a liderança e assume um momento difícil de falar a verdade. Você sabe que um dos maiores desafios para o meu ministério, durante os anos todos que eu fui pastor, é falar a verdade para os crentes. Seja falar a verdade através do púlpito, seja falar a verdade pessoalmente. É muito difícil, você fica muito, é muito tenso, porque as pessoas não gostam de ouvir. E quando elas ouvem a verdade, elas têm duas atitudes. Uma é se render, né, como foi Ananias e Safira, e morri para isso, tá bom, estou errado, ponto final. A outra é de se levantar contra o líder, que falou a verdade, para desmoralizar ou tirar a autoridade. Fala, você está inventando isso da sua cabeça, nunca acredita que é o Espírito Santo que revela. Isso é muito, muito sério. Ananias e Safira não discutiram. Eles morreram, como exemplo, para trazer temor, e trouxe. Às vezes não fala: Pedro, quem te falou isso? Não foi não, você que está mentindo, eu dei, mas e o imposto? Eles podiam argumentar o que eles quisessem, mas não argumentaram, né? Isso é bastante sério. Então, Pedro foi esse homem que, em nome dos apóstolos, encarou, falou a verdade e sofreu uma grande perda, né? Porque imagina perder 2 membros da igreja nessa situação, olha o escândalo. Imagina uma igreja começando, surgiu a notícia que 2 crentes foram fulminados por mentir. Você imagina o que isso podia correr para o lado de fora? Pedro podia pensar: não, o que a minha igreja vai ficar falando? Como muitos pastores hoje ficam preocupados. Pedro, não, não. Você, está aí quem sepultou o seu marido, você também vai. Então, isso é bastante, bastante sério. Outra coisa interessante é que Pedro, ele pediu a confirmação no caso da mulher. No caso do Ananias, não, diz assim, olha, quando Ananias depositou aos pés, Pedro disse: porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da propriedade. Para a mulher, Pedro disse: foi. Como é? Pedro disse: foi por esse valor que vocês venderam aquela
verdade? E ela disse, sim, portanto. Então, antes de Pedro julgar a mulher, ele perguntou, você foi esse valor mesmo? Ou seja, ela teve a chance de falar a verdade. Ela teve a chance. Talvez Ananias não tenha tido a chance, mas Safira teve. Ela falar, não, Pedro, olha, realmente eu combinei com meu marido, mas não foi isso não. Mas ela não foi, portanto. Então, Pedro não agiu precipitadamente, nem discriminatoriamente. Não, ele pediu a confirmação. Gente, isso é muito bom, porque mesmo que você tenha quase certeza sobre alguma atitude de alguém, antes de julgar, deve perguntar. O que aconteceu? Foi por esse preço mesmo? Me lembro de alguém que me contou que um pai, até acho que já contei isso para vocês, ficou muito bravo e deu castigo para uma filha, porque a menina chegou muito tarde em casa e antes dela falar qualquer coisa, o pai... Foi aquela coisa, né, que vocês conhecem daqueles pais de antigamente que batiam, que espancavam, faziam. E no dia seguinte, alguém foi lá na casa dele para agradecer a ele pela filha que ele tinha, que houve um problema muito sério na escola e a menina foi a que levou o filho desse homem ao hospital, esteve com ele até que os pais pudessem chegar. Ela fez tudo, foi responsável pela salvação desse filho. Ele queria vir aqui à casa e agradecer aos pais pela educação, por tudo que tinham feito com a menina. E o pai não tinha mais nem onde enfiar o rosto de tanta vergonha. Por quê? Julgou antes de perguntar. Nunca faça isso. Pergunte, mesmo que você saiba ou pense que tenha certeza que tem algo errado. Aqui nos Estados Unidos é muito interessante. Quando um policial te para no trânsito, a primeira pergunta dele é, por favor, não, o primeiro pedido dele é, por favor, me dê os documentos do carro, o seu documento. Aí você dá e ele faz a pergunta. Você sabe por que eu te parei? É muito interessante isso, porque, de acordo com a tua resposta, a tua sentença ou a tua multa pode ser alta ou baixa. Se você fala, eu sei sim, foi por isso, e tal, guarda, tudo bem, ele não vai te aliviar, porque você cometeu alguma infração. Mas você fala, não, eu não sei de nada, não. Ele fala, foi por isso. Então, agora, você está se fazendo de bobo, você vai ter um preço, uma multa muito maior. Então, é muito importante você perguntar. Pedro fez isso. Antes de julgar, pergunte-se. Alguma coisa, seja com seu marido, sua filha, seu filho, enfim. Então, Pedro fez a pergunta e quando ela confirma, então ele toma a decisão e revela para ela o que o Espírito Santo revelou para ele. Agora que conhecemos um pouco desse fato na igreja, talvez tenha sido o primeiro problema sério da igreja, né? Gravíssimo, com mortes. Eu pergunto para você, o que você descobre ou descobriu de novo nesse texto? O que te chamou a atenção que não tinha te chamado antes, mas que agora você lê, estudar comigo, você fala, uau, isso veio e me chamou a atenção. Se agora você puder pegar teu caderninho e anotar essas últimas 4 partes do nosso estudo bíblico, né? Então, você coloca lá, o que você descobriu de novo? Ou o que saltou aos teus olhos? O que você pode fazer assim, eu nunca tinha visto isso no texto. Por exemplo, para mim, as minhas intenções são conhecidas pelo Espírito Santo que revela aos seus ungidos. A intenção que eu tenho, que eu penso que ninguém vai saber, o Espírito Santo revela. Isso é poderoso, gente. Isso deve nos trazer muito tempo. Eu não sei o que você descobriu aí, mas isso foi que veio, quando eu estudei esse texto, veio à minha mente. Vamos lá para nossas 3 últimas perguntas. Muito bem. O que você descobriu após estudar esse texto bíblico
que você deve deixar de fazer a partir de hoje? É um texto muito claro. Aqui não tem que apelar para hermenêutica, exegese, não sei o quê. É muito simples. O que você descobriu ao estudar esse texto que você deve deixar de fazer? Ah, mas eu nunca faço nada. Deixa o Espírito Santo te revelar, para que você descubra nesse momento da igreja, você ao estudar isso, o que você descobriu que você faz que não deve fazer. Não importa se você faz uma vez ou outra, não deve fazer. Né? Anota aí, que eu descobri que eu não devo fazer mais. Vou dar o meu exemplo. O que eu descobri? Deixar de imitar a ação dos outros, mas seguir as minhas motivações. Ou melhor, seguir as motivações. Qual era a motivação de Barnabé? Confiar aos líderes da igreja o dinheiro para que a igreja expandisse. Essa motivação está correta. Se eu não quisesse dar o dinheiro, se Ananias e Safira não quisessem dar o dinheiro, não precisavam, mas essa motivação, eles podiam contribuir de uma forma, chegar a Pedro, olha, eu vendi a propriedade, mas eu não vou dar tudo como fez Barnabé, mas eu quero investir, eu quero também contribuir para a expansão do reino. Seria tão honesto, seria tão brilhante a motivação, mas quer seguir, nunca faça isso. E eu confesso que eu já fiz muito isso, fazer porque os outros. Eu, como pastor, quantas vezes eu fiz na igreja atitudes que outros pastores faziam lá que eu queria que fizesse aqui para dar certo. Não dá. Não adianta. Isso não funciona. Imitar os outros não funciona. Pensa muito nisso. Porque muitas vezes nós somos apenas imitadores de outros, ao invés de sermos imitadores de Jesus. Pense bastante nisso aí. O que você descobriu que você não deve fazer? Vamos à penúltima pergunta. O que você descobriu nesse texto que você deve começar a fazer a partir de hoje? O que o Espírito Santo te fez descobrir ao estudar esse texto que você deve começar a fazer a partir de agora? Anota aí. Escreva aí no seu caderninho para que você possa consultar durante a semana. Né? Por exemplo, no meu caso, o que eu devo fazer? Ser totalmente transparente para Deus. Nunca pensar que eu posso enganar a Deus, ou enganar as pessoas, ou mentir para Deus. Nunca. Eu tenho que ser transparente, literalmente transparente. Sabe? Aí você fala, você como pastor não era? Eu poderia dizer que eu era bem transparente, mas não 100%. Porque eu achava que, sendo transparente só uma parte, Deus sabia o resto. Ser transparente é quando você vai fazer alguma coisa e a pessoa pergunta a tua motivação, você tem que dizer a verdade. Quando Ananias foi depositar, ele tinha que falar a verdade. Quando a Safira foi fazer, tinha que falar a verdade. Isso é ser transparente. Falar a verdade. Não importa as circunstâncias, as consequências, a verdade procede de Deus. Jesus é a verdade. A palavra dele é a verdade. E eu, como servo dele, tenho que ser praticante da verdade. Isso é ser transparente. Bom, a última pergunta é: qual é o desafio que esse texto apresenta para você para esta semana? Nosso estudo bíblico é semanal. O que esse texto bíblico, qual é o desafio que esse texto bíblico te impõe para essa semana? Nota aí. O meu desafio é não reter aquilo que é de Deus. Não reter aquilo que é de Deus. Se eu entendo que tal coisa é de Deus, eu tenho que dar para ele. Eu tenho que dar para ele. Continua retendo. Assim, eu vou, né?
Isso em tudo, tá? Eu não estou falando assim só na área financeira, é em tudo. O que é de Deus, e você deve entregar a Deus. Muito bem, terminamos o nosso estudo bíblico de descoberta. Eu espero que você tenha sido muito abençoado. Se você puder depois compartilhar alguma coisa comigo, eu fico muito agradecido. Oremos. Pai, que eu nunca seja um portador de mentiras. E que nenhum desses que estão estudando a tua palavra comigo também sejam portadores de mentira. Pelo contrário, a gente possa aprender que o Senhor conhece nossas intenções, nossas motivações, nossos porquês. O Senhor nos conhece, nos sonda. O Senhor se agrada quando somos transparentes, sinceros, honestos diante de Ti. Porque o Senhor nos ama. E o Teu amor é incomparável, inconfundível, e nada nem ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Obrigado por mais esse tempo de estudo bíblico. Te agradeço, te louvo, te exalto, te rendo graças no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.